Oi pessoal, como é que vocês estão? Que bom que você está aí conosco. Hoje nós estamos iniciando a nossa jornada de uma vida saudável. E quão especial é você estar conosco nesse tempo. Eu quero celebrar a Deus pela sua vida, eu quero glorificar o Senhor, porque tenho certeza que se você está hoje aqui conosco, você está decidindo viver uma nova vida, uma vida saudável. E eu quero te encorajar nesse tempo para que você possa cada dia mais viver a plenitude daquilo que Deus te chamou. Deus tem algo formidável para fazer e Deus vai realizar nesse tempo. E essa nossa jornada é uma jornada que está baseada num livro que foi organizado pelo pastor Carlito Paz e pela pastora Leila Paz, que se chama Sua Saúde Importa, né? E a nossa série, Uma Vida Saudável, Sua Saúde Importa, está baseado nesse livro. E eu indico até que você adquira na Store da nossa igreja tem, na História da nossa igreja tem. Ele é um livro que, assim como a nossa jornada, vai durar 40 dias. E nesses 40 dias, cada capítulo por dia fala algo. Nós vamos ter ministrações semanais e eu preciso te explicar isso. Toda sexta-feira nós vamos estar liberando aí as ministrações. Então nós vamos ter 7 ministrações. Nós vamos falar aí sobre zelar pela casa do Espírito Santo, comer bem não é comer demais. Vamos falar sobre cuidados com o coração. Vamos falar sobre escolhas para que você não adoeça das suas emoções. Fé saudável e sobre ter uma mente sadia e realmente a sua saúde importa. Então, se você desejar adquirir um livro, vai ser bênção e eu tenho certeza que nós vamos viver junto um tempo magnífico. E, além disso, nós vamos ter propósitos semanais. Os propósitos semanais são propósitos que vão nos incentivar a ter algo para que nós possamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Viva uma vida saudável não se trata apenas de algo para a sua saúde física, mas vai se tratar da sua saúde física, mas também da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. E o propósito dessa semana, eu já aproveito para te dizer, que é você ter uma meta de beber 2 litros de água por dia. Então, esse já é o nosso propósito semanal para que você consiga viver esse tempo. E eu quero te incentivar também a você já começar a pensar e analisar sobre algum tipo de exercício físico que você deseja fazer. Cada um de nós tem uma forma, cada um de nós gosta de algo. E eu quero te incentivar com que você se movimente. Literalmente é isso, é você se movimentar. Eu não sei se você gosta de caminhada, de uma natação, se você prefere fazer um exercício muscular, eu não sei qual é o tipo de exercício que você gosta de fazer, mas, independente do exercício, eu gostaria que você se movimentasse. Então, escolha algo que você possa, durante esses 40 dias, criar o hábito de fazer e juntos nós vamos criar esse hábito. Nós vamos estar ministrando uma série de mensagens, vamos estar falando uma série de ensinamentos e princípios, e aí juntos você vai estabelecer esse hábito. Então eu quero convidar você já, como um exercíciozinho aí de casa, para que você já comece a estabelecer aí essa sua meta de ter um exercício físico. E, por fim, eu gostaria de te convidar a compartilhar seus resultados. Compartilhe mesmo, marque a igreja, pode marcar lá. Vai estar aparecendo aqui para você agora as contas oficiais do Instagram, né, do inguizas.oficial, a minha conta do Instagram, junior.barroso. Então eu quero convidar você para que você compartilhe e incentive outras pessoas. Entenda, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então quando você tem exemplos e você faz isso, você incentiva outros a fazer. Então, eu quero te convidar e te incentivar a esse tempo, tá bom? Quero orar contigo agora, para que a gente possa iniciar a nossa ministração de hoje. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse tempo e se prepare para um novo tempo que o Senhor tem para a tua vida. Pai, eu quero orar por cada um desses irmãos que, nesse momento, Senhor Deus, se colocam à disposição de viver uma vida saudável. Uma vida, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu reino, de acordo, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nesta jornada. É uma jornada de 40 dias, Senhor Deus, que irá transformar a nossa forma, Senhor Deus, de viver, Senhor Deus, frente à vida que o Senhor tem nos dado. Então, Pai, eu quero te pedir que a Tua graça, a Tua força e a Tua unção esteja conosco e o Senhor esteja sobre nós, em nós e através de nós, realizando milagres nesse mundo.
Muito obrigado. Fica conosco, Senhor Deus, durante toda essa jornada. Em nome de Jesus. Amém. A ministração de hoje, nós começamos falando na terceira carta de João, capítulo de número 1, quando o apóstolo João diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então você precisa entender que saúde é um assunto bíblico e um assunto espiritual. O apóstolo João fala isso, o apóstolo Pedro fala também, o apóstolo Paulo deixa claro também que é importante que cuidemos da nossa saúde. Então, você precisa entender que, como diz o pastor Carlito, sua vida importa. Portanto, sua saúde importa. Se a sua vida é importante, a sua saúde é importante. E a sua saúde te mantém. 1 Coríntios 6, 19 ao 20, vai te dizer: acaso não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Hoje, nós vamos falar sobre zele pela casa do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo decidiu morar em mim e morar em você. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa, habitação do Espírito Santo. Nós somos home, nós somos a casa do Espírito Santo. E é por isso, exatamente, que eu quero que você entenda que você precisa glorificar a Deus com o seu corpo. Quando você está numa casa e, por exemplo, alguém acende uma fogueira e começa a entrar muita fumaça para dentro de casa, a sua casa fica intoxicada e você precisa abrir janelas e você precisa fazer uma série de coisas para que você consiga continuar ali. E eu te pergunto, o que tem intoxicado a sua vida? O que está intoxicando a sua vida? O que está trazendo dificuldades no seu viver? Lembre, quem tem que estar confortável no seu coração é o Espírito Santo. Quem tem que estar confortável no seu corpo é o Espírito Santo, porque é Ele que habita. É Ele que habita em você. Eu preciso que você entenda que 4 verdades são essenciais sobre esse tema. São 4 verdades essenciais que é rico nesta palavra, que é: você é santuário do Espírito Santo. Você é mordomo do seu corpo para Deus. O mordomo cuida da habitação para que alguém more ali. Esse é o mordomo. Então nós somos mordomos para que o Espírito Santo habite em nós. Você foi comprado por um alto preço. O texto é bem claro e o texto diz: vocês foram comprados por um preço muito alto. Você não é coisa de qualquer valor, você tem muito valor. Eu tenho certeza que se você hoje receber uma BMW, uma Mercedes 2023 ou 2024, novo modelo, eu tenho certeza que você vai cuidar com todo carinho e com toda atenção. Por quê? Porque é caro, é algo precioso de valor. Cara, você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. E a 4ª verdade é: você glorifica a Deus com o seu corpo. Então essas 4 verdades são essenciais para que você entenda o que você está fazendo com o seu corpo. Você é santuário do Espírito Santo, você é mordomo do seu corpo para que Deus more nele, você foi comprado por um alto preço e você glorifica a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 3,9 vai te dizer: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Seja sábio, ouça e pratique essas palavras. Pratique isso que nós temos te falado. Cuide do teu corpo, cuide daquilo que você tem externalizado e vivido na sua vida. Então cuide. Provérbios 2,11 diz: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, assim, quando você tem conhecimento e entendimento, você guarda a palavra. E isso que gera vida. Então, hoje, para que você zele, para que você cuide pela casa terrena do Espírito Santo, eu quero te trazer algumas verdades. Você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo, por quê? Primeiro, a santidade agrada a Deus. Efésios 4, do 22 ao 24, vai te dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados
a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Muitos de nós pensamos que santidade tem a ver apenas com um novo estilo de vida cristão, no sentido de novo procedimento de correção, de não pecar, de uma série de situações. Isso está correto, mas não apenas isso. Santidade tem a ver com a nossa maneira antiga de viver e agora nós não queremos mais ela, nós queremos viver uma nova maneira de viver. Então, isso diz também em relação ao que nós vivemos ao nosso corpo. Isso diz também em relação ao que nós fazemos com a nossa própria carne, com o nosso próprio corpo, com o templo do Espírito Santo. O texto é bem claro, quanto à maneira de viver antiga, vocês foram ensinados para se despir do velho homem. Isso significa que, antigamente, você tinha um modo de vida, só que agora você não precisa ter mais esse modo de vida. Antigamente você vivia dessa forma. Muitos de nós nos convertemos, mudamos a atitude de mentalidade do coração, deixamos o pecado, deixamos a vida antiga, mas métodos e hábitos de vida continuamos mantendo. Coisas que são contrárias à nossa saúde. Portanto, a partir de hoje, entenda, a santidade agrada a Deus. Isso é um novo estilo de vida em todos os sentidos, seja corpo, alma e espírito. Deus te chamou para um novo estilo de vida. Segunda coisa, porque você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você zela, isso vai te trazer saúde para o seu organismo. Provérbios 4, do 20 ao 22 diz, meu filho, escuta o que eu te digo e preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Quando você zela pelo seu corpo, você traz saúde para a sua vida. E trazer saúde para a sua vida é um projeto de Deus para você. Deus não quer que você tenha um projeto de vida qualquer. Deus quer que você tenha um projeto de vida de excelência, uma vida linda. Então Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você consiga encarar os desafios, Deus quer que você não seja dominado pelas doenças, Deus não quer que você seja dominado pelas dificuldades, mas Deus quer que tudo te vá bem e que você tenha saúde. Então, segunda verdade, porque você precisa zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, é porque isso vai te trazer saúde para o teu organismo. E aí, você vai viver a terceira verdade, porque você precisa zelar pelo templo do Espírito, porque isso vai gerar mais energia para seu corpo. Provérbios 3, do 5 a 8 diz, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, energia aos ossos. Talvez você está vindo para essa série de mensagens, para essa jornada, e você esteja falando, pastor, mas eu não tenho ânimo, pastor, eu não tenho pique. Cara, é cada dia um pouco. Quem está falando aqui para você é uma pessoa que cada dia que passa luta um pouco mais como isso. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente enérgica, mas o meu corpo tende a querer acumular energia. Muitas vezes eu tento ficar mais paradão e eu tenho me forçado cada dia mais a viver em energia. Então, praticar exercícios, fazer algo, me movimentar. E isso tem impulsionado até mesmo a forma que eu pastoreio hoje. Isso tem mudado a minha vida. Então, eu quero incentivar você para que você cada dia mais seja movimentado para gerar energia para o seu corpo. Não vale a pena você ficar cansado, não vale a pena você ter um corpo de 20 anos com uma idade de 60. Não vale a pena. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para que você tenha energia, e energia completa no seu corpo. Quarta verdade, porque você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo. Porque a boa mordomia, o bom cuidado, é um mandamento de Deus. Lucas 16, 2 diz assim, disse Jesus,
Preste contas da sua administração. E Romanos 14:12 diz, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Entenda, meu amado, você precisa da boa mordomia, você precisa do cuidado, você precisa literalmente cuidar daquilo que o Senhor te chamou. Isso é uma ordenança. O Senhor nos deu um corpo, o Senhor nos deu uma saúde, tudo vem dele. A boa mordomia diz que nós não temos, mas que nós cuidamos, e cuidamos com excelência. Então, o dinheiro que você recebe, foi Deus que te deu. Os bens que você tem na sua vida, foi Deus que te deu. Todos os benefícios que você recebeu até hoje na vida, Deus que te deu. A sua saúde, foi Deus que te deu. O seu corpo, foi Deus que te deu. Então você precisa entender que Deus te deu para que você cuide com excelência. Então você precisa cuidar e prestar contas dessa boa administração. Você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo, porque a boa mordomia é um mandamento de Deus. E manda quem pode e obedece quem ama. A obediência precede a honra. Você precisa obedecer para honrar. Então entenda, o pecado, seja o pecado contra seu corpo, seja o pecado contra a sua alma, seja o pecado contra a sua vida espiritual, isso vai te distrair e vai te cansar. Mas a obediência às palavras de Deus vai fazer com que você foque e vai fazer com que você descanse. Então, entenda, se o Senhor falou para que você precise cuidar, cuide. Cuide. Em nome de Jesus, a partir de hoje, se preocupe com as suas taxas. Se preocupe. Quando é que foi a última vez que você fez um check-up? Se você não fez, procure. Há formas. Hoje, diversas formas de você fazer um check-up para que você saiba como é que estão seus índices de colesterol, como é que está o seu índice glicêmico, como é que está uma série de coisas. Faça. Zere. E eu tenho certeza, você pode escrever isso que eu estou te falando. Quando você decidir a começar a cuidar do seu corpo, o Senhor vai começar a te dar as condições necessárias para isso. Porque é da vontade dele. Você vai estar alinhando a sua vontade à vontade dele. E aí, quando a gente alinha a nossa vontade à vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Então, quarta coisa, tenha boa mordomia, porque esse é um mandamento de Deus. A quinta verdade, porque você precisa zelar pela casa terrena, porque você tem um ministério a cumprir. 2 Timóteo 4,5 diz, vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz, você tem um ministério a cumprir. Preste atenção numa coisa, o Senhor investiu na sua vida. Há um propósito que somente eu posso fazer, há um propósito que somente você pode fazer. Nosso propósito de vida é personalizado. Assim como cada um de nós tem um DNA e mais ninguém em toda a face dessa terra tem um DNA igual, somente você também tem um propósito que Deus quer fazer. Você precisa cumprir esse ministério. Entenda, Jesus investiu pesado em mim e você, e eu quero que você entenda isso. Jesus investiu pesado em mim e você, e não é para que a gente morra cedo. Pastor, mas morrer para mim é ganho. Sim, morrer é ganho, mas enquanto eu estiver aqui na terra também, eu estou dando um lucro para o reino. Morrer para você é ganho, mas viver é lucro para o reino de Deus aqui na terra. Então, entenda, você precisa cumprir o ministério. Então, enquanto você aqui estiver, honre o que o Senhor colocou no teu coração, viva a vida que o Senhor te deu e impulsione para viver o chamado e o teu ministério. Sexto ponto, porque você precisa entender que quando você zela pela casa terrena do Espírito Santo é necessário. Por quê? Porque você tem um testemunho a dar ao mundo. Você tem um ministério a cumprir e um testemunho a dar. Hebreus 12:1 vai te dizer assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. E ela vai ver Jesus em você, e a primeira coisa que ela vai ver Jesus em você é através da capa, que é o seu corpo. Como é que o seu corpo tem glorificado ao Senhor? Como é que o seu corpo tem mostrado ao Senhor quem você é? Como é que o seu corpo tem dito às pessoas quem realmente é o Senhor através de você? Você precisa cuidar do seu corpo.
Você precisa cuidar, porque você tem um testemunho a dar, um testemunho de saúde, um testemunho de vida, um testemunho das suas emoções, um testemunho de quem você é. Então, entenda, você tem um testemunho a dar ao mundo. E é por isso que você e eu precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Eu brinco, e eu falo muito isso, os meus filhos que me acompanham espiritualmente, que sabem disso, eu falo sempre isso, que de ano em ano, eu pinto a igreja, reformo a igreja e cuido da igreja. Por quê? Porque eu sempre digo a seguinte coisa, se um crente passa e olha a igreja bagunçada, ele vai virar e vai falar assim, cara, se aquela igreja está bagunçada desse jeito, a minha vida vai ficar bagunçada desse jeito. Então, a gente sempre tenta mostrar exatamente isso. E é nessa analogia que eu preciso te mostrar. Se uma pessoa olha para você e vê o seu corpo bagunçado, ela vai falar assim, para que eu quero Jesus? Para que eu tenha um corpo como aquele? Para que eu tenha uma vida como aquela? Presta atenção, o seu testemunho de vida é muito maior do que o seu testemunho de palavras. Pregue a todo tempo, se possível for. Aliás, se necessário for, use as suas palavras. Pregue com o seu corpo, pregue com o que as pessoas estão te falando, vendo em você. Pregue sobre isso. Não simplesmente apenas com palavras, mas que seu corpo esteja cada vez mais cuidado e impulsionado a viver o Espírito Santo. Sétimo, porque você foi feito para um propósito. Você tem um ministério que Deus te chamou, mas você tem um propósito porque você existe. O Senhor faz tudo com propósito, Provérbios 16:4. Então, o seu corpo, ele tem um propósito. E eu vou te falar uma coisa. Talvez você, às vezes, se cobre. Eu, por exemplo, durante um tempo, eu me questionava, porque eu sou uma pessoa extremamente enérgica e tem algumas pessoas que, às vezes, são mais devagar. E as pessoas mais devagar, às vezes, tentavam me rotular, não, porque você é muito agitado, não, porque você não sei o quê. Cara, o Senhor me fez desse jeito. O Senhor colocou essa energia, essa disposição no meu coração para um propósito. Não que eu esteja certo e os outros estejam errados, ou que os outros estejam certos e eu esteja errado, mas o Senhor é que nos controla. Então, entenda, o seu corpo foi feito para um propósito. Qual o propósito? Realizar a vontade do Pai. É o propósito mais básico que nós temos. Então, viva para isso. Zele pelo seu corpo e pelo aquilo que Deus colocou no teu coração. A tua inteligência, as tuas emoções, a tua capacidade, a tua força física, até mesmo a sua forma de ser, tem um propósito porque Deus fez. Viva com essa certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. E oitavo e último ponto, entenda, por que você glorifica Deus zelando pelo seu corpo? Por que você precisa zelar pelo seu corpo? Porque você precisa terminar bem a sua corrida. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo vai te dizer assim, como Paulo testemunhou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Todos nós estamos vivendo uma carreira e nós precisamos começar bem e terminar bem. E em relação à sua saúde física, você precisa cuidar do seu corpo hoje para que quando você ficar um pouco mais velho, você consiga ainda assim manter você próprio a sua higiene e o seu cuidado. Se você não tiver meta de vida hoje, tenha pelo menos essa, de quando você chegar a uma idade mais avançada, você tem a condição de fazer a sua própria higiene física. Às vezes, as pessoas não pensam sobre isso, mas nós precisamos nos cuidar. Com muito carinho, eu chamo minha avó sogra, que é a avó da Kézia, da pastora Kézia, minha esposa. Ela faleceu com 92 anos. Completamente ativa, completamente bem de mente, completamente bem de físico. Ela fazia tudo sozinha, ela continuava se mantendo, ela continuava se cuidando. Você chegava na casa dela, ela estava sempre em equilíbrio, comendo em equilíbrio, vivendo em equilíbrio, fazendo as coisas em equilíbrio. Então entenda, você precisa terminar bem a sua carreira. Você precisa terminar bem a sua corrida. E eu falava com Kézia que tinha certeza que quando a avó dela fosse falecer, ela faleceria dormindo. Porque de fato foi. Ela faleceu de fato dormindo e descansando no Senhor. Porque você precisa zelar pelo templo do Espírito Santo, para que você termine bem a sua corrida.
para que você termine bem a sua carreira. Entenda, a nossa habilidade de reflexão e de escolha dada por Deus significa que nós temos um livre-arbítrio e isso influencia a nossa mentalidade. Isso vai produzir o nosso estado mental. Você tem um poder de decisão hoje. Você tem um poder de escolha. Você tem um poder de decidir se você vai querer viver uma vida cansada, uma vida ofegante, uma vida frustrada, uma vida desanimada, ou se você vai decidir hoje fazer algo diferente. Você que vai decidir o que você vai comer, o que você vai decidir, quais são as emoções que você vai permitir entrar no seu coração, você que vai decidir qual o tipo de relacionamento que você vai querer com a fonte da vida, é você que decide. E hoje eu quero te dar esse conselho. Termino essa ministração deixando um texto que eu cito muito na igreja, que é Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda teu coração, porque ele depende a saída da sua vida. O seu coração, a sua vida, as suas emoções, tudo que você tem, depende das escolhas que você vai querer e depende do que você está permitindo entrar na sua vida. Então, a partir de hoje, escolha viver uma vida saudável. Sua saúde importa, como a sua vida importa. Então, decida hoje fazer isso. Decida hoje viver desta forma. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se alegrar de você, vai se alegrar em você e vai realizar grandes obras através da sua vida. Então, lembre-se, nós temos um encontro marcado na próxima ministração. Próxima ministração nós vamos falar: comer demais não significa comer saudável. E eu quero que você coloque em prática aquilo que nós falamos. Você coloque um exercício físico, beba água, comece a projetar a sua semana. Se você puder, adquira um livro, Sua Saúde Importa. Tem um guia de devocional de 40 dias que é super importante e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Eu quero orar por você. Pai, mais uma vez eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, ó Deus, possa encontrar em nós uma habitação, Senhor Deus, saudável, uma habitação linda, uma habitação que honre a morada dele em nós. Pai, nós queremos cuidar, Senhor Deus, de tudo que temos. Então, nesse momento, Pai, nós queremos te pedir, nos ajuda a quebrar velhos hábitos, Senhor Deus. Pai, essa jornada, Senhor Deus, se trata de uma desconstrução e uma reconstrução. E eu quero te pedir hoje, Senhor Deus, como diz a tua palavra, que tu fez a ferida e tu ligará. Tu é o que desconstrói e reconstrói. Então eu quero te pedir, Senhor Deus, nos desconstrói com os nossos velhos hábitos e nos reconstrói agora, Senhor Deus, com hábitos saudáveis, Senhor Deus, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa alma, quanto para o nosso espírito, Senhor. Que a tua graça esteja conosco, que o Senhor nos ajude a viver essa jornada e que o Senhor nos fortaleça nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, e que você viva uma vida saudável e abençoada.